Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games. Neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar o jogo Era Uma Vez, desenvolvido por Matthew Dustin e Brett Gilbert, publicado pela Amiibo Games em parceria com a Yellow. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores com a duração aproximada de 30 minutos. Em Era Uma Vez, cada jogador irá ter um livro e terá de contar a sua própria história. Para isso, terá de fazer com que a história aconteça, movimentando os personagens e colocando peças de terreno. Sempre que uma página for contada, deve colocá-la em cima da mesa com a face voltada para cima e uma nova deve ser retirada. Quando todas as páginas de um livro de um jogador tiverem sido contadas, esse jogador é o vencedor. Vamos então aprender a jogar Era Uma Vez. Para fazeres a preparação do jogo, começa por separar as 3 peças de terreno iniciais das restantes. Vocês conseguem distingui-las, pois cada uma delas tem o símbolo de um personagem e, no centro, um semicírculo branco. Agora, coloca as 3 peças de terreno iniciais no centro da mesa, de maneira a que no centro formem um círculo branco. Em seguida, coloca os personagens em cima dos respectivos símbolos. Baralha agora as restantes peças de terreno e coloca-as numa pilha perto da área de jogo. Agora, divide o baralho de jogo em montes iguais, com a quantidade de montes correspondentes ao número de jogadores. Por exemplo, numa partida para 2 jogadores, forma 2 montes iguais. De seguida, entrega a cada jogador um monte de cartas. Cada jogador recebe igualmente uma peça de magia, que deve começar o jogo com a face voltada para baixo, e uma carta de referência. De seguida, cada jogador retira a primeira carta do seu baralho, olha e guarda secretamente. Depois disto, o jogo está pronto para começar. Este jogo desenrola-se em vários turnos, a começar pelo primeiro jogador. No seu turno, cada jogador pode realizar uma das seguintes ações: desenvolver a sua história ou virar uma página. Quando um jogador decide fazer a ação desenvolver a tua história, deve embarcar numa história, que significa movimentar um personagem ou adicionar uma peça de terreno. E no fim, verificar se pode contar a sua história, ou seja, se cumpriu o objetivo da carta que tem na mão. Se o jogador decidiu mover um personagem, ele deve selecionar uma das personagens para efetuar a ação e ter em mente que todos eles se movem de uma forma única e particular. A princesa move-se um local a exatamente um espaço de distância da sua posição inicial. Adicionalmente, ela pode saltar de um castelo para o outro. Significa isto que a princesa pode se movimentar para um castelo e de seguida saltar para outro castelo, ou, caso se encontre num castelo, saltar para outro castelo e desse movimentar-se um espaço. Nota que o salto de castelo para castelo só pode ser feito caso a princesa se movimente antes ou depois. Neste exemplo, a princesa movimenta-se em primeiro lugar para o castelo e depois opta por saltar para o outro castelo. O cavaleiro move-se para um local a exatamente 2 espaços de distância da sua posição inicial. Neste caso, um movimento legal seria, por exemplo, este. O dragão voa em linha reta a partir da sua posição inicial e deve mover-se o máximo em linha reta até ao limite do reino, mesmo que para isso tenha de passar por cima de outras personagens. O dragão não pode parar antes de atingir o limite do reino. No entanto, este só voa sobre o reino e nunca por espaços vazios. Significa que, quando se desloca em linha reta, se encontrar pela frente um espaço vazio, deve permanecer onde está, mesmo que depois do espaço vazio a reta continue, tal qual este exemplo. As personagens nunca abandonam o reino e podem terminar ou usar locais onde se encontrem outras personagens. Se o jogador, ao embarcar numa aventura, decidir adicionar uma peça de terreno, também existem algumas coisas que deve ter em mente. Antes de avançar para as regras da colocação de peças, é importante que o jogador saiba que existem 3 tipos de terrenos: floresta, montanha e planície. Algumas fichas destes terrenos são atravessadas por um rio, e existem ainda fichas com um castelo. Então, quando um jogador vai colocar uma nova peça, deve ter em atenção que a nova peça tem de ficar adjacente a pelo menos 2 arestas contíguas ao terreno. Neste caso, o jogador, ao adicionar esta peça, não pode colocá-la desta maneira, pois só toca numa aresta do terreno, mas pode colocá-la, por exemplo, assim. O segundo ponto que o jogador deve verificar quando for colocar uma peça é certificar-se que nenhum rio é cortado. Se isto acontecer, não pode colocar aqui a sua peça. Neste exemplo, caso o jogador queira colocar a peça aqui, deve colocá-la de forma a que o rio continue, por exemplo, assim. Por último, se a pilha de peças se esgotar, a ação adicionar uma peça de terreno fica indisponível até ao fim do jogo.
Depois de ter escolhido a ação movimentar um personagem ou adicionar uma peça de terreno, deves verificar se podes contar a tua aventura, ou seja, se cumpriste o objetivo que está inscrito na carta. Se isto acontecer, pousa essa carta na mesa e lê-a em voz alta, e de seguida bisca a próxima carta do teu baralho. De lembrar que só podes contar a aventura uma vez por turno, sempre no teu turno e nunca no dos teus adversários. E eu, mais à frente no vídeo, vou explicar em pormenor como funcionam as cartas objetivo. A outra ação que o jogador pode fazer é virar uma página. Nesta ação, o jogador simplesmente deve colocar a carta que tem na mão no fundo do baralho e ir buscar uma nova carta no topo do seu baralho. Adicionalmente, o jogador tem direito a virar o seu marcador de magia e deixá-lo com a face voltada para cima. Isto indica que o jogador tem acesso a uma ação extra de embarcar numa aventura. Significa então que o jogador pode, num futuro turno, virar o seu marcador para baixo e movimentar novamente um personagem ou colocar mais uma peça de terreno. Mesmo que o jogador só tenha uma carta no seu baralho, pode utilizar esta ação. Simplesmente não muda de objetivo, mas continua a poder ganhar a ação extra. Uma chamada de atenção para as ações extra, que não são cumulativas e, portanto, se previamente viraste o teu marcador para cima e se utilizares novamente a ação virar a página, não ganhas uma nova ação extra. O turno de cada jogador termina assim que este executar uma das duas ações. Depois disto é a vez do próximo jogador. E o jogo procede-se desta forma até que um dos jogadores tenha contado a aventura da sua última página do livro, ou seja, tiver completado o objetivo da sua última carta, e este será o vencedor do jogo. Se por acaso o último objetivo de um jogador for impossível de alcançar, esse jogador está eliminado do jogo e os restantes continuam a jogar até que tenham concluído todas as cartas, ou só resta um jogador. Se na raridade de ninguém conseguir completar o seu último objetivo, não há vencedores. No fim do jogo, se os jogadores quiserem, podem colocar as cartas ordenadas por ordem crescente e contar a história do seu livro, lendo o texto que se encontra no fundo de cada carta. Tempo agora para esclarecer alguns dos objetivos. Existem essencialmente 3 palavras que os jogadores devem conhecer: ver, visita e encontram-se. Um personagem consegue ver qualquer local ou personagem que se encontra em linha reta do local onde se encontra, não importa a distância. Neste exemplo, o cavaleiro consegue ver a princesa e o dragão ao mesmo tempo. As personagens não bloqueiam a visão umas das outras. As personagens também conseguem ver o local onde se encontram. Se um objetivo requerer que sejam vistas mais que uma personagem, estas não precisam de estar na mesma linha. Neste caso, o dragão consegue ver a princesa e o cavaleiro ao mesmo tempo. Se um objetivo requerer que um personagem veja 3 locais alinhados, estes têm de estar todos no mesmo sentido, mas não necessitam de estar adjacentes. Neste caso, o cavaleiro consegue avistar 3 planícies, uma vez que a personagem consegue ver o local onde se encontra e existem 3 planícies, ainda que não estejam adjacentes. Visitar significa que um personagem move-se para esse local e termina o seu turno aí. Encontram-se significa que o jogador movimentou uma das personagens referidas na carta e que estas estão no mesmo local no fim do seu turno. Vocês vão encontrar 2 objetivos que têm as palavras saltar e passar por cima. Passar por cima significa que o movimento do dragão tem de atravessar ou terminar num castelo. Saltar significa que a princesa utilizou a sua habilidade de saltar de um castelo para o outro. Nos objetivos também podes encontrar expressões como a grande floresta, ou a grande montanha, ou a grande planície, ou o grande rio. Grandes florestas, grandes montanhas e planícies do reino surgem quando pelo menos 3 locais do mesmo tipo ficam conectados em qualquer direção. Neste caso é possível verificar que existe uma grande montanha. E neste caso o jogador conseguiu completar este objetivo que pedia para a princesa visitar a grande montanha, uma vez que moveu a princesa para a grande montanha. O grande rio surge quando pelo menos 5 locais do rio estão conectados e fazem parte do mesmo rio, tal qual conseguem ver na imagem. Por exemplo, para o jogador completar este objetivo, teria que deslocar a princesa para uma peça com o rio e terminar o seu turno aí. E aí tem, pessoal, esta foi então a minha explicação de como jogar o jogo Era Uma Vez. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ajudem o canal da Edboard Games a crescer, porque Edboard Games é vossa. E já sabem, pessoal, subscrevam o canal se não forem subscritos, deixem aquele apoio fantástico, deixem nos comentários também críticas ou sugestões para próximos vídeos e até uma próxima. Joguem muito!